Bons dias, boas noites. Eu vou descer lá embaixo, hein? Mas você promete que eu vou subir aqui depois. Não vou ficar lá embaixo pra sempre, não, hein? Vamos trazer um assunto polêmico. Já trouxe algumas vezes e continuarei trazendo cada vez mais, mergulhando cada vez mais em águas profundas. É o quê? Muerte, que não existe. É coisa do versículo. Dessa vez eu trarei trechos de um livro chamado A Vida Além da Sepultura, é isso? Isso. É do Hercílio Mais, trazido pelo espírito Ramatiz. Na verdade, o Ramatiz ele foi quem organizou para que o livro fosse trazido. E quem é o espírito que ajuda é o Atanagildo. Ele foi um brasileiro no seu último encarne. E hoje ele mora numa cidade do astral superior chamada Grande Coração. Ele é discípulo de Ramatiz lá, né? E quando você lê a descrição dessa cidade do astral, você fala assim, caramba, parece um paraíso. Exato. A gente ainda não tem concepção, né, de todos os mistérios da fé depois do que passa lá. Ah, ninguém nunca voltou para contar. Voltou e muito. Que a gente não quer parar para ouvir, né? Então, ó, para quem gosta desse assunto, de saber, de entender mais a fundo o que acontece depois da nossa passagem, assista o filme Nosso Lar 1. Ele traz o André Luiz, né, nos momentos depois que ele faz a passagem. É bem interessante. Lembrando que cada desenlace é de um jeito específico. E o principal é frequência. Qual que é a frequência que você está sintonizado ali na hora do seu desenlace? Se você está sintonizado em baixas frequências, você... lembrando que a Terra, quanto mais ao centro da Terra, mais denso. É como se fosse o inferno. Quanto mais para fora da Terra superior, mais sutil, menos denso, mais leve, paraíso, entre aspas, né? A própria física já mostra isso, então dá para conciliar tudo. Vou ler alguns trechinhos aqui e tecer breves comentários, que só me restam agora 7 minutos e meio. Bora lá? Vou trazer as páginas para vocês, caso algum dia vocês tenham um livro aí também. Página 120. Sem dúvida, o mais sensato não é chorar o ente querido que parte, mas sim tomar-se de sérias preocupações por aquele que chega. As lágrimas humanas só deveriam ser derramadas pelo morto em virtude da conduta desregrada com que houvesse vivido, pois a morte, em sua feição material, é coisa bem secundária na eternidade da vida do espírito. Vai chorar pelos que partiram? A gente vai chorar pelos que partiram se eles foram mauzinhos contra as leis divinas. Se não, eles estão lá numa situação muito melhor. Então vai chorar para quê? Tem que chorar pelos que chegam, porque aí tem que se preocupar com quem chega, né? Para não fazer caca. Página 121. Pelo que me foi dado observar durante minha própria desencarnação, Batanagildo falando, os gritos, as angústias e os sofrimentos atrozes de meus parentes, debruçados sobre o meu corpo hirto, duro, né? Não puderam salvar-me da morte, nem conseguiram sequer aliviar-me da aflição da agonia. Em verdade, só serviram para agravar as minhas aflições desencarnatórias. Então a gente está lá no velório, chorando, meu Deus, ajuda quem fez a passagem? Pelo contrário, deixa ainda mais agoniado aquela pessoa, prende ela mais aqui. Por isso que, já até trouxe, né, a melhora da morte. Muitas vezes, o cara tá lá moribundo, a espiritualidade faz o cara ficar bom, aí, opa, tá bom agora. Aí, corta, desenlaça pra ele sair mais fácil, né? Página 124. Poucos seres sabem que todos os quadros mentais que se formam nos velórios projetam-se na mente do desencarnado, causando-lhe perturbações tão fortes e confrangedoras, tanto quanto sejam as intenções e os propósitos dos que os produzem. Então, o que a gente produz na nossa tela mental vai para eles também. Então, o que nós devemos fazer? O próximo item aqui, ó. Intercâmbio de assuntos elevados, reunião de caráter muitíssimo delicado que exige o silêncio afetivo e a meditação de alta espiritualidade, assim como requer a súplica, a oração piedosa que balsamiza a alma em despedida. Velório deveria ser momento de oração, de prece, não de tristeza, de pesar. Página 133.
Tendo se esmerado em servir ao próximo e envidado esforços para se libertarem dos vícios e das paixões escravizantes, quando alcançam o limiar da morte, já se encontram desprendidos das algemas das sensações inferiores da carne. É evidente que almas como estas, que embora ainda se conservem aprisionadas pelos grilhões da matéria, já vivem a vida do céu, não se impressionam com a morte do corpo e atendem, confiantes, à convocação espiritual do Senhor. Então, como que a gente pode acelerar o nosso desenlace, porque é um processo bem complexo? Confiar, ficar tranquilo, tá tudo bem, estou indo para mais uma etapa. A gente só está trocando a nossa frequência indo para um plano mais sutil. Meu Deus, minha família ficou. Família cósmica. Hoje está na Terra, já teve em vários outros planetas. Amanhã você pode estar em outro. Página 134. Em nossa metrópole, pelo menos, existem cursos disciplinadores. Aqui ele começa a contar um pouco como que é o desenlace de uma maneira mais científica dos que nos ajudam para nós que vamos, né? Dirigidos por espíritos elevados que não só ensinam a ciência a que está subordinada a mente corporal, como também a técnica aplicável para o melhor êxito nas operações desencarnatórias terrenas. A complexidade e delicadeza das operações que se processam ou se originam no mundo astral, sob a responsabilidade das organizações do bem, exige ainda mais conhecimentos e cuidados do que as operações rotineiras da Terra. Da mesma forma, enquanto para os encarnados a morte física representa a extinção da vida, aqui o fenômeno se inverte, pois que o espírito se liberta, então, da matéria densa para ingressar no seu verdadeiro mundo, que é a energia sutilíssima. Então ele conta como que acontece lá de lá. Tem estudos, são espíritos preparados para vir fazer o desenlace. E na visão tradicional da igreja, Deus faz tudo. Você que é pai ou mãe, se você fizesse tudo para o seu filho, não cresceria. Então Deus cria a gente para a gente evoluir. Então ele precisa deixar a gente trabalhar. Então tem todo o espírito que fica a vida inteira, a eternidade trabalhando, né? Aqui eu coloquei sobre Mahasamadhi. E não trouxe nada, porque Mahasamadhi é lá dos yogis, que pratica yoga num nível muito acima. Quem pratica já é um yogi, mas aqui eu trago no sentido mais amplo. Maha é grande e Samadhi é o estado espiritual de consciência, que seria a consciência com C maiúsculo, que é a união com o todo. Mahasamadhi é a união perfeita com o todo. E os grandes mestres espirituais, não apenas os yogis, na hora de ir embora, partir para outro plano, eles mesmos fazem isso. Ou estou tem até vídeo do Yogananda, né? Ele deita, tchau, foi embora. A partir da quinta dimensão é também assim, desse jeito. Já fiz minha missão aqui, tô indo embora. E vai, felizão. Vamos correr aqui. Página 139. Nas desencarnações comuns, quase sempre é solicitada de início a presença de um espírito que possua um magnetismo semelhante ao do agonizante, a fim de auxiliar a desencarnação. Ele coloca as mãos sobre a fronte deste num serviço de incessante revigoramento magnético nos lobos frontais e aceleração do chakra coronário, onde está o verdadeiro comando do sistema de forças do duplo etérico que relaciona o espírito com o corpo físico. Em seguida, o técnico desencarnado inicia sobre a organização etérica do perispírito um trabalho de magnetização ao longo do corpo carnal. É uma operação muitíssimo complexa, visto que o operador deve se deter com um perfeito conhecimento da técnica, a altura de cada chakra etérico, ou centro de forças, ajustando-lhes as funções e os movimentos num tom harmônico em toda a extensão do perispírito. Cumpre-lhe regular o chakra esplênico, que recepciona a vitalidade do meio ambiente, para que se equilibre no funcionamento correto do centro cardíaco, que é a sede dos sentimentos, e se exerça o controle do chakra laríngeo, para que se evite o dispêndio de palavras. Acabei de soltar vídeos atrás sobre os chakras, então aqui uma explicação por que ele é tão importante assim também, né? Até para o desenlace. Para finalizar, a página 140, o chamado duplo etérico, que serve de intermediário entre o corpo físico e o próprio perispírito, e que mais tarde se dissolverá no éter ambiente, torna-se muito sensível durante essa operação, um incessante intercâmbio de energias com o meio. Assim como as manas de retorno na forma de combustível gasto e que deve ser eliminado. Então aqui ele fala do ectoplasma, do duplo etérico. Sabe quem protege o duplo etérico tem um valor muito grande, é energia pura, vitalidade. Tem um valor muito grande para o uso da sombra. Eles fazem coisas horríveis com isso. Sabe quem protege a gente? Os Exus. Morte não existe. Então a gente precisa sair um pouco desses mistérios da fé e entender que é só mais uma transição. Eu sei que a gente fica um pouquinho preso, mas
precisamos ficar felizes, mas pelo menos que a gente fique tranquilo com a passagem de alguém.